sem merecer. Tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Oh, 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 oh. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, eu sei que me amas, teu amor não falha. Fazes tudo, coopere para o meu bem. 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 Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. estou só. És um bom pai. Quem tu és, é quem tu
olá, feliz 2021. Esse é o nosso primeiro domingo deste ano que se inicia, depois de um 2020 tão desafiador para todos nós. 2020 certamente vai ficar registrado e marcado na história de todos nós. Todos nós que vivemos esse ano vamos nos lembrar, talvez como um dos momentos mais desafiadores, não só das nossas vidas, mas também desafiador para toda a humanidade. É um ano que certamente trouxe para a gente não só desafios, mas também muitas lições, sobretudo na forma como nós lidamos com situações adversas. E para este ano nós estamos começando esse novo ano, dando prosseguimento à nossa série de mensagens no livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro bastante interessante, um livro que nos ensina muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. O resumo desse livro pode-se dizer que é o relato da história, da forma como nós nos relacionamos com Deus e a forma como a desgraça humana ela é resultado do afastamento, do nosso afastamento de Deus. A forma como o povo de Israel sofreu, a forma como o povo de Israel colheu consequências negativas como fruto do seu afastamento de Deus. Mas também o livro de Juízes aponta para um Deus gracioso que dá passos em direção ao seu povo após o afastamento do homem em relação ao seu Criador. Toda vez que o povo se desviava do Senhor, o Senhor ele levantava alguém para conduzir o povo novamente de volta para o caminho. E a história do povo de Israel no período de Juízes aponta um pouco também para a nossa história. A forma como, por vezes, nós nos afastamos e tomamos decisões diferentes daquela que o Senhor estabeleceu para nós. E é interessante que agora a gente chega na metade final do livro e a gente começa a observar algo um pouco intrigante. A gente observa que o pecado do povo, ele é recorrente, o erro do povo ele é recorrente, mas a partir desse momento nós vemos que o pecado ele se torna cada vez pior e o perfil dos juízes que o Senhor levanta para liderar o povo diante da sua desobediência também é um perfil pior do que os juízes, do que os líderes na primeira metade do livro que a gente está estudando. Nós vemos que o povo de Israel se volta em adoração a outros deuses, a deuses de outros povos, e por ironia, parece até ironia, mas esse mesmo povo que o povo de Israel passa a adorar os seus deuses, após a prostituição espiritual, como a própria palavra de Deus diz, do povo de Israel, o que acontece? Parece ironia, mas esse mesmo povo, desses outros deuses, dominam a nação de Israel, escravizam a nação de Israel. E a gente chega então no capítulo 10. E eu queria ler com vocês nesse momento o versículo 6, 7 e 8, onde nós veremos o relato do que acontece com o povo de Israel em mais um momento de desobediência. Por isso eu te convido a abrir a sua Bíblia no capítulo 10 de Juízes, a partir do versículo 6. Nesse momento a gente vai ler o versículo 6, 7 e 8 do capítulo 10, que diz o seguinte: mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Balaíns, às imagens de Astarote e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, e naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os israelitas fizeram novamente o mal diante do Senhor. Eles adoraram os Baalaíns e aos ídolos de Astar, como também os deuses da Síria, de Sidom, de Moabe, dos Amonitas e também dos filisteus.
mais uma vez o povo de Israel abandonou o Senhor e não adoraram o Senhor como deveriam fazer. Assim, por conta da desobediência e do desvio do povo de Israel, o Senhor se enfureceu contra o seu próprio povo e os entregou aos filisteus. Entregou o povo de Israel na mão do povo dos deuses que eles começaram a adorar. Como resultado da idolatria, o povo de Israel foi cruelmente oprimido. O sofrimento de Israel nesse momento era fruto de suas escolhas erradas. Não era fruto de circunstâncias externas. A ingratidão humana para com Deus é algo injustificável. Você que tem acompanhado essa série, você vai ver que o povo de Israel havia sido preservado, cuidado, protegido, liberto pelo Senhor. O Senhor já tinha feito maravilhas sobre o seu povo e ainda assim o povo demonstrou ingratidão, deixando de adorar o seu único e verdadeiro Deus e se voltando para ídolos, para os deuses de povos estrangeiros. E esses mesmos povos, logo depois, subjugaram o povo de Israel. Então, o que nós vemos aqui é o povo sendo oprimido exatamente por aquilo que ele desejou. A gente vai ver mais adiante que por conta dessa opressão, por conta desse sofrimento, o povo de Israel reage. Eles reagem após sofrer por causa do seu próprio pecado. Por isso eu te convido a olhar agora para os versículos 9 a 14. A palavra de Deus diz assim: os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Balaíns. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os moanitas oprimiram vocês, e vocês clamavam a mim, não é verdade que eu os livrei da mão deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses, por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo de aperto. Diante do sofrimento, o povo de Israel se desespera e eles clamam a Deus. Só que o Senhor, ele responde de forma dura. Apesar de dura, é uma resposta sincera, que reflete exatamente as escolhas, ou melhor, a escolha dos israelitas. Eles preferiram adorar os deuses estrangeiros, apesar de tudo que o Senhor já tinha feito por Israel. Eles escolheram adorar outros deuses. Então, por que na hora do aperto eles não recorreram a esses deuses que eles escolheram? Por que eles não exercitaram a confiança? Porque nós adoramos a um Deus, devemos adorar a um Deus que nós confiamos. O que o povo de Israel percebeu naquele momento é que os deuses, ou melhor, os ídolos que eles estavam prestando culto eram frágeis. E esses ídolos não podiam livrar o povo de Israel na hora do aperto. Então eles se voltam contra o Senhor. Eles voltam para o Senhor. Eles buscam novamente o Senhor com um pedido, com um clamor, com um pedido de socorro. Só que o clamor do povo de Israel era um clamor como resultado do desespero e não fruto de um arrependimento verdadeiro. Eles estavam recorrendo ao Senhor, mas antes disso eles estavam adorando não ao Senhor, mas outros deuses. Mas eles estavam nesse momento se encontrando desesperados. Por isso eu gostaria de olhar mais adiante com você, a partir do versículo 15 e 16, a resposta do povo de Israel diante da resposta
que o Senhor deu a eles. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E ele não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. O que nós vemos nesse momento, após um pedido de socorro desesperado, o que nós vemos é o povo de Israel se arrependendo, reconhecendo o seu pecado e abandonando a sua idolatria. Um verdadeiro reconhecimento. O reconhecimento de que o grande problema não era simplesmente o aperto que eles estavam passando, o sofrimento que eles estavam passando, mas que o sofrimento que eles estavam passando era resultado da adoração aos ídolos, da entrega aos ídolos estrangeiros que eles tinham optado, reconhecendo que adoraram e colocaram sua confiança no local errado. Nós adoramos aquilo que nós amamos. Essa é a raiz da idolatria. Os ídolos têm essa função de ser um meio para satisfazer os nossos desejos egoístas e os nossos impulsos carnais. Mas a grande questão é, na medida que você se entrega a esses ídolos, você se escraviza ainda mais. Percebe que esses ídolos, eles são frágeis, que eles se quebram, e você também é quebrado juntamente com eles. Você não encontra contentamento e satisfação, apenas escravidão. A autonomia de Deus nunca vai te levar à liberdade, apenas à escravidão. Assim o povo de Israel reagiu. Eles se encontraram desesperados quando reconheceram que eram escravos, que eles se entregaram a outros deuses, e esses outros deuses não passavam de ídolos. E ao invés de encontrar satisfação, contentamento, eles encontraram escravidão. Mas a história do povo de Israel também é a nossa história. Por vezes, nós nos encontramos desesperados. Diante de momentos difíceis, nós nos encontramos desesperados. E a grande questão é, como você reage diante do desespero? Olhando para a história de Deus, através do seu povo, narrada aqui no capítulo 10 de Juízes, a primeira coisa que eu gostaria de falar com você, diante do desespero, é: reconheça que nem todo sofrimento é resultado de circunstâncias externas, mas por causa do seu coração pecador. Nós somos especialistas em procurar culpados para os nossos problemas. Culpamos o nosso colega de trabalho, o nosso vizinho, nós culpamos a sociedade, até mesmo a igreja, o pastor. Colocamos a culpa do nosso sofrimento até mesmo nas pessoas que mais amamos, como cônjuges e filhos. Embora a gente tenha uma facilidade enorme para tentar encontrar culpado para o sofrimento, para os problemas, da mesma forma, nós temos uma enorme dificuldade de examinar o nosso próprio coração e reconhecer que muitas das consequências dos problemas que nós enfrentamos é resultado do nosso coração pecador. Questionamos até mesmo o próprio Senhor. Questionamos por que Ele deixou a gente passar por determinado sofrimento. Mas nós nos esquecemos completamente dele e de sua palavra na condução da nossa vida. Não meditamos na Bíblia antes de fazer escolhas. Quando nós agimos assim, agimos exatamente da mesma forma que o povo de Israel agiu aqui, nesse trecho do capítulo 10 de Juízes. Fazemos o oposto do que a palavra de Deus diz para a gente no Salmo 1. Quando fala que bem-aventurados são aqueles que meditam na palavra do Senhor de dia e de noite, que a capacidade de fazer escolhas, tomar decisões, levando em consideração a palavra de Deus em tudo aquilo, desde as decisões mais simples, até mesmo aquelas decisões mais complexas que precisamos. Mas quando colhemos o
o resultado dessas escolhas equivocadas, sem levar em consideração a palavra de Deus, quando não vemos mais solução após muito sofrimento, temos a tendência de agir também da mesma forma que o povo de Israel agiu. Nos lembramos do Senhor e clamamos por socorro. Apesar do Senhor não ter responsabilidade nenhuma dessas decisões equivocadas que tomamos. Excluímos completamente o Senhor na hora de fazer escolhas, depois clamamos por socorro, quando nos vemos escravizados pelo pecado que nós abraçamos. Por isso, além de reconhecer que nem todo sofrimento é resultado de circunstâncias externas, mas também por conta do nosso coração pecador, e nos encontramos em desespero, e clamamos ao Senhor, qual é a outra lição que nós tiramos dessa história do povo de Israel, narrada aqui em Juízes 10? É que a verdadeira salvação só existe se houver arrependimento. Não existe socorro divino sem uma conversão e um arrependimento verdadeiro. O povo de Israel, no seu primeiro clamor, pede ao Senhor socorro. E eles recebem do Senhor uma resposta negativa. O Senhor diz que não iria salvá-los. E a resposta do Senhor é coerente com a escolha que o próprio povo fez em se prostrar a outros deuses. Se eles estavam adorando a outros deuses, eles deveriam confiar na provisão desses outros deuses e não no Senhor. O Senhor levou o seu povo a um arrependimento, a reconhecer o seu próprio pecado. O povo de Israel entendeu que eles não podiam receber a salvação, a provisão do Senhor naquele momento, porque eles haviam depositado a confiança deles em outros deuses. Então, a solução para o problema não era simplesmente um socorro do Senhor, mas eles deveriam clamar por salvação, eles deveriam clamar por arrependimento. Eles entendem que não podiam clamar por um socorro celestial somente na hora do desespero. Eles entendem que não poderiam se relacionar com Deus como se ele fosse um ídolo pagão. Romper com a idolatria implica também na forma como nós nos relacionamos com o Senhor e não somente a quem adoramos. Essa é a lição que nós tiramos nesse diálogo do povo de Deus com o Senhor. O povo, no seu primeiro clamor, eles pedem socorro a Deus, porque eles sabiam que o Senhor era poderoso para socorrê-los. Mas o Senhor diz, isso não basta. Porque às vezes nós agimos exatamente assim. Nós entendemos que não adoramos a outros deuses, mas nos relacionamos com o Senhor como se ele fosse um ídolo pagão. Alguém que está à nossa disposição simplesmente para resolver os nossos problemas e atender os nossos desejos. Não é assim que o Senhor se relaciona conosco. Para romper com a idolatria, não basta abandonar os outros deuses. Nós precisamos também compreender a forma correta de se relacionar com o Senhor. Não adianta eu não adorar outros deuses se eu me relaciono com o Senhor como se ele fosse um ídolo. Então, para não viver no desespero, tenha cuidado com a escravidão da idolatria. Os israelitas procuraram falsos deuses nas regiões estrangeiras, nas nações estrangeiras, porque as suas promessas eram maravilhosas. O que esses outros deuses prometiam? Prosperidade, fertilidade, crescimento na nova terra. Mas esses deuses, ou melhor, esses ídolos, além de não cumprirem o que prometiam, eles deram como resultado para o povo a escravidão.
Se você faz do grande objetivo da sua vida, por exemplo, um relacionamento, e se esse relacionamento falhar, você irá atrás de outro e viverá em função disso. É uma escravidão sem fim. Da mesma forma, se o grande objetivo da sua vida é simplesmente acumular riquezas, você nunca terá o suficiente para se satisfazer e encontrar contentamento. Você vai buscar satisfação no dinheiro, mas ao mesmo tempo você só vai conseguir encontrar escravidão. Qual era o problema dos israelitas, que também é o nosso problema? Trocamos o verdadeiro Deus por falsos deuses, que nada cumprem, que muito prometem, mas nada cumprem. Pior, às vezes não trocamos exatamente de Deus, mas como eu disse antes, nos relacionamos com Deus como se ele fosse um ídolo. Então, o que fazer diante do desespero, ao constatarmos que estamos sendo escravizados pelas nossas paixões e pelos nossos desejos? Lembre-se da salvação e busque arrependimento. Lembre-se do Evangelho. Por isso que, domingo após domingo, nós pregamos o Evangelho nesse púlpito. Por isso que a Igreja do Redentor tem como um dos seus valores ser centrado no Evangelho. Porque nós simplesmente não temos como olhar para a Palavra de Deus, olhar para as Sagradas Escrituras e conseguir concordar com uma pregação simplesmente de autoajuda que, infelizmente, tem invadido muitos púlpitos do nosso país e ao redor do mundo. Porque pensar que a pregação bíblica, que a Palavra de Deus é simplesmente um manual para como se viver melhor e como resolver os problemas da minha vida e conquistar aquilo que eu desejo, é se relacionar com Deus como se Ele fosse um ídolo. O Evangelho é o que nos leva ao arrependimento verdadeiro e nos livra da escravidão dos nossos desejos, dos nossos impulsos e dos falsos deuses que muito prometem, mas nada podem cumprir. Não adianta muitos conselhos ou dicas para uma vida melhor sem arrependimento e salvação. Não é um casamento melhor, um emprego melhor, recursos materiais que vão me salvar, mas é o Evangelho que vai me salvar. Se eu for salvo pelo Evangelho, eu não vou ser escravo de coisa alguma. Pelo contrário, eu vou inclusive ser habilitado a desfrutar disso tudo, de um relacionamento conjugal, de bens, de um bom emprego, de uma boa carreira, para a glória de Deus. O que eu estou falando quando falo de arrependimento verdadeiro? Eu estou falando que nós não devemos nos aproximar do Senhor somente buscando conquistar aquilo que você quer. Isso é pecado. O Senhor simplesmente não atendeu o seu povo no primeiro clamor, porque era exatamente isso que o povo de Israel queria. Eles queriam conquistar a liberdade, mas eles não queriam se render em adoração a Deus. Eles se aproximaram do Senhor em busca de um objetivo e transformaram Deus apenas em um meio. Por isso, quando nós falamos de arrependimento verdadeiro, o que eu estou falando é o seguinte: volte-se para Deus, porque Ele é tudo que você quer e tudo que você precisa. Volte-se em arrependimento, porque ao pecar, você perdeu muito mais do que pessoas ou coisas. Você perdeu o relacionamento com seu Salvador e Pai. Portanto, meu convite hoje para você é o seguinte: não se aproxime do Senhor hoje dizendo: Senhor, me restitui, eu quero de volta aquilo que é meu dinheiro, minha empresa, minha saúde. Se aproxime sim do Senhor, se aproxime hoje, mas dizendo: Senhor, restitui-me a alegria da Tua salvação, devolve-me a percepção do Teu cuidado, do Teu amor e da Tua presença. Só assim nós conseguiremos encontrar a verdadeira liberdade. Só assim nós poderemos encontrar a verdadeira paz, apesar de qualquer tipo de circunstância. Esse é o primeiro domingo do ano, um ano de 2021.
um ano que começa com muitas incertezas, baseado em tudo aquilo que aconteceu no ano que se passou. E esse meu convite hoje, de se aproximar do Senhor a cada dia, pedindo a Ele a alegria da salvação, a percepção do cuidado, do amor e da presença dEle, é o que vai nos manter estáveis, é o que vai nos manter satisfeitos, apesar de qualquer tipo de circunstância ou adversidade que a gente vai enfrentar esse ano. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos meses. Ninguém aqui sabe. Existem previsões para a economia, para a política, para a saúde, mas o que nós tiramos de lição do ano anterior é que de uma hora para outra nós podemos ser surpreendidos e a história mudar completamente. Mas quando eu falo contigo a respeito das Sagradas Escrituras, quando nós olhamos para esse texto, o que nós podemos ver é que nós temos um Deus que não muda e nós podemos confiar nele, que a despeito de qualquer circunstância, Ele está conosco. É Ele quem cuida de nós. Que mesmo que tudo seja desfavorável, Ele continua sendo aquele que nos sustenta, que nos guarda e que nos guia. Feliz 2021. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela Tua palavra e te pedimos que o Senhor aumente a nossa fé, que possamos confiar no Senhor a todo momento. Possamos confiar no Senhor nesse ano que se inicia, que não venhamos, Senhor Deus, ceder à idolatria do nosso coração, não venhamos, Senhor Deus, a ceder às nossas paixões, mas que possamos confiar plenamente no Senhor, entendendo que o Senhor é tudo que nós precisamos e aquilo que nós mais precisamos desejar, que o Senhor é tudo para nós, que possamos aprender a encontrar satisfação no Senhor, a despeito, Senhor Deus, de qualquer coisa que venha nos faltar. Cuida, Senhor Deus, de cada um de nós. Cuida da Tua igreja. Cuida do Teu povo, Senhor Deus, porque sabemos que só em Ti podemos confiar plenamente. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. No próximo domingo estaremos de volta com mais uma mensagem da série Um Só Deus.